Ok, então vamos lá fazer a continuação daquela aula, né? Da parte 1, da parte A, ok? Então vamos lá, deixa eu ver, vou pegar o meu arquivo aqui. As funções, novas funções conhecidas, novas funções a partir de funções conhecidas, tá? Então vamos lá, vimos aquelas translações, compressões, aí vamos ver o primeiro exemplo. Considere o gráfico da função f de x igual a raiz quadrada de x. Use transformações para obter os seguintes gráficos, do item A até o item E. Então vamos ver caso a caso. Se eu conheço o traçado do gráfico de raiz quadrada de x, está aqui do lado esquerdo, qual é o traçado do gráfico de raiz quadrada de x menos 2? Ora, feita a conta, eu vou subtrair 2. Então é assim. Segundo item, né, item B. Se eu conheço o traçado do gráfico da esquerda, onde está o traçado do gráfico de raiz quadrada de x menos 2? Então, x menos 2, eu vou transladar 2 unidades para a direita. Aquele mesmo gráfico que está em azul. Menos raiz de x. Após feita a conta f, né, do lado esquerdo, eu vou inverter o sinal. Eu vou fazer uma reflexão em torno do eixo x. Certo? Agora, raiz de menos x. Então, eu vou inverter o x, transportar essas alturas para o outro semiplano. Vou transportar as alturas para o outro semiplano, porque essa função aqui, do lado direito, tem domínio de menos infinito até zero. Tá certo? É assim. Então, vamos lá para um exemplo 2. Considere a função definida por essa representação algébrica, x² mais cx mais 10. Aí ele fala assim, use a técnica de completamento de quadrados e esboce o gráfico dessa função. Bom, então, relembrando aqui, eu tenho quadrado do primeiro, mais 2 vezes primeiro pelo segundo, então o segundo é 3, eu tenho que somar, né? O quadrado do segundo, e eu tenho 10 unidades, então eu somo 9 e depois eu somo 1 lá. Então eu tenho que essa função é definida como esse parênteses ao quadrado, veja, x mais 3, né, ao quadrado, mais 1. Conheço o gráfico de y igual a x ao quadrado? Sim. Se eu conheço o gráfico de y igual a x ao quadrado, onde que está o gráfico? Como é que eu desenho o gráfico de x mais 3 ao quadrado mais 1? Conhecido esse gráfico aqui, ora, eu tenho o parênteses ao quadrado mais 1, então eu vou subir esse gráfico em azul de uma unidade. E depois eu tenho, antes do cálculo da função quadrática, eu tenho um mais 3 dentro do argumento da função. Então eu vou transladar 3 unidades para a esquerda. Então eu translado 3 unidades para a esquerda, depois adiciono uma unidade. Ou adiciono uma unidade e translado 3 para a esquerda. Então, com esses movimentos de gráfico, você tem um esboço bem rápido de funções, né? Então, por isso que existe essa função, para dar técnica para você. Esboce, então, gráficos das funções definidas por f. Item A, seno de 2x. Bom, eu conheço um traçado da função seno de x, certo? Onde é que está o traçado da função seno de 2x? Compressão horizontal. As raízes ocorrem mais rápido do que ocorriam anteriormente, né? Ó, primeira raiz em π, agora primeira raiz em π sobre 2. Então eu tenho compressão de fator 2. E a outra é, sim, 1 menos o seno de x. Então a partir do seno de x, eu inverto, volto aqui para a azulzinha, eu inverto esse gráfico em relação ao eixo x, né? Eu pego menos seno de x e depois adiciono uma unidade. Eu inverto e subo de uma unidade. Então eu vou obter esse traçado aqui. Ok? Depois você revê com calma, né? Evidentemente. O próximo gráfico mostra a quantidade de luz solar em função dos meses do ano em diversas latitudes. Ankara, na Turquia, está aproximadamente a 40 graus da latitude norte. Determina uma função que modele a quantidade de luz solar em Ankara. Deixa eu mostrar o gráfico aqui para vocês. Está aqui, ó. Então, Ankara, na Turquia, você vai ver o gráfico em azulzinho. Então, lá
em março, na Turquia, você tem 12 horas de luz solar. Lá por finalzinho de junho, você tem 15 horas de luz solar. Né? Lá em dezembro, próximo do Natal, lá, você tem mais ou menos 9 horas de luz solar, que é, claro, é hemisfério norte, né? Então, o autor pede uma função que modele a quantidade de horas de luz solar durante o ano em Ankara, capital da Turquia. Bom, estão vendo o gráfico em azul? Então, eu vou ter que descobrir uma função que tenha esse comportamento. Comece aumentando, depois diminua, fique negativo. Bom, então, eu vou usar uma função seno, porque a função seno começa crescendo e depois decresce, né? Então essa é a técnica. A partir da função y igual a seno de x, eu vou fazer o meu modelo matemático. A curva em azul atinge um máximo de 14,8 horas e um mínimo de 9,2 horas. Então, se você pegar, né, os máximos e mínimos do traçado em azul, 14,8 e 9,2. Essa diferença dá 5,6. Então, a amplitude da minha função senoidal, teria que ser 5,6. Então, quando eu multiplico a função seno por uma constante, eu expando a função seno, né? E ela vem de menos 1 até 1. Então, do 0 até o 1, eu vou expandir para valer 2,8. Então, vou multiplicar a minha função seno por 2,8 seno x. Assim, ela vem de menos 2,8 para mais 0,8. Ela já vai ter uma variação de 5,6 na minha senoide. Né? Aqui já arrumei a variação da amplitude senoidal. 5,6 é a amplitude. Muito bem. E quanto ao período? Bom, a função seno tem um período de 2π. Eu preciso que esse período seja de 365 dias. Então vamos considerar a unidade como dia, né? Eu preciso que esse período tenha validade de 365 dias e não de 6,28 dias. Então o que eu vou fazer? Bom, se o período é 2π, primeiro eu vou multiplicar por 2π. Aí eu vou fazer uma compressão, deixar meu período igual a 1 unidade. Então eu vou considerar seno de 2π vezes x, que tem período igual a 1. Né? Legal. Agora, esse período 1 precisa ser esticado para 365. Então, eu vou esticar esse período por 365. Então, eu vou dividir por 365 dentro do argumento da função seno. Percebem o que eu estou fazendo? Multipliquei por 2π, trouxe o período para 1 unidade. Agora, dividi por 365. Então, estou esticando o período para 365 dias. Né? Então, olha lá, em azulzinho tinha um período de 6,28. O traçado de seno de 2π sobre 365x tem um período de 365 dias. Então, eu arrumo o período. Então, eu vou considerar 2,8 vezes. Aqui eu estava pensando só no período, tá vendo? O traçado vermelho vem de menos 1 a 1. Não quero, eu quero que a amplitude seja 5,6. Então eu vou multiplicar por 2,8, como eu já tinha pensado. Só que temos mais um problema. O ciclo dos dados experimentais se inicia no dia 21 de março, que é o dia número 80 do ano. Né? Então, só que lá é no hemisfério norte. Né? No dia 21 de março, você começa a ter a medição do período lá, anual, da luz solar. E esse número é o dia 80 do ano. Então aqui eu não quero começar da origem, eu quero começar do número 80. Eu quero transladar essa função para que ela comece no dia 80. Então eu não vou pegar dentro do argumento ali, 2π dividido por 365x. Eu vou pegar 2π dividido por 365, x menos 80, porque eu quero que ela vá 80 unidades para a direita. Tá bom? Bom, já arrumei quase tudo. Falta ainda elevar esse gráfico. Falta elevar esse gráfico de 12 unidades, porque o meu gráfico começa do nível 0. E eu quero que no dia 21 de março, que é o dia 80 do ano, eu quero que ele comece com 12 horas de luz solar.
Então eu vou somar 12 unidades depois que eu fiz a conta da função. Então esse é o modelo matemático. Se você colocar aqui x, o dia do ano, você fala assim, eu quero o dia 114 do ano. Você coloca o x ali, 114, esse modelo matemático vai te dar a quantidade de luz solar naquele dia. Está vendo como é que é obtido um modelo? Por translações e compressões de gráficos. Exemplo 5. Esboce o gráfico da função representada algebricamente por módulo de x² menos 1. Essa é fácil, né? Bom, essa é fácil. Eu conheço o gráfico de y igual a x ao quadrado. Conheço o gráfico, então, de y igual a x ao quadrado menos 1. Certo? Só que eu não posso ter valores negativos. Os valores negativos, como eu estou com valor absoluto, eu tenho que refleti-los para cima. Então, entre menos 1 e 1, esses valores têm que ser positivos. Então, deste gráfico aqui, que é x² menos 1, eu reflito aquela parte negativa. Então, esse traçado aqui desse slide agora é o gráfico de módulo de x² menos 1. Então, se você sabe movimentar os gráficos conhecidos, alguns gráficos básicos aí conhecidos, você tem agilidade no traçado de gráficos de funções que são adaptações de funções conhecidas. Certo? Tem mais algumas operações agora, tem algumas combinações de funções que afetam o comportamento e a representação gráfica de funções. Né? Então vamos ver algumas agora para terminar a sessão. E na verdade essas operações podem ser feitas com 2 funções ou com mais de 2, com 3, com 4 funções. Tá certo? Então vamos ver. Considere 2 funções cujos nomes sejam dados pelas letras f e g. Vamos criar novas funções a partir delas. Vamos criar a função soma. Como é que vai ser definida essa função soma? Bom, eu vou tomar pontos na intersecção dos domínios, em A inter B, vou calcular o número fx, o número gx e vou somar depois. Então essa função soma pega a soma dos valores funcionais. Ok? Essa função soma, para cada x que esteja no domínio de f e no domínio de g, associamos a soma dos valores denotados por f de x e g de x. Tá? Denotado dessa maneira. Essa função soma sai da interseção A inter B e vai em R, de maneira que a cada x associa o f de x mais g de x. Essa é a conta que eu tenho que fazer. Agora, função soma, a gente denotar com a letra S, para nós da língua portuguesa está tudo bem, mas é que no mundo inteiro a notação da função soma é feita dessa maneira. Você usa o nome da primeira função, o nome da segunda e põe um sinalzinho de mais entre esses 2 nomes. Então a função soma no mundo inteiro é denotada como f mais g. Tá certo? Então vamos entender. Aqui, então, antes dos 2 pontos, né? Tá vendo? Antes dos 2 pontos eu tenho f mais g. Esse é o nome da nossa função. O nome dessa função. O nome da função é f mais g, função soma. Aqui é o domínio da função, que é a interseção dos domínios. Aqui abaixo, abre parênteses f mais g, fecha parênteses, abre parênteses x e fecha parênteses, essa anotação indica que a função cujo nome é f mais g vai ser calculada no número x. E essa anotação da direita indica como vai ser esse cálculo. Tá certo? Então a gente escreve f mais g de x, vai ser o f de x mais o g de x. Então você tem que entender a diferença entre o lado esquerdo, é uma anotação que está apresentando um nome para você, e o lado direito está te representando qual vai ser efetivamente a sua conta. De maneira análoga, você define função de diferença. Ok? F menos g. Também na interseção dos domínios. Poderíamos chamar essa função de diferença de D, mas no mundo inteiro ela é denotada dessa maneira aí. Certo? Então esse é o nome da função. O lado esquerdo te diz que a função que tem aquele nome, calculada no número x, vai ser essa seguinte conta aqui, do lado direito. Vai ser f de x menos a g de x. Ok? É importante identificar.
Do lado esquerdo eu tenho o nome e que a função que tem esse nome vai ser calculada no número x. E do lado direito dessa definição eu tenho como é que eu vou calcular a função. Também posso definir a função produto, né, que no mundo inteiro é definida por um pontinho, e às vezes não tem esse pontinho, às vezes são só as duas letras, né? Às vezes é só as duas letras. Então o lado esquerdo é o nome da função e no número no qual ela vai ser calculada. E o lado direito é faça a conta f, faça a conta g e multiplique esses resultados. Função produto. E a função quociente, que também é definida no mundo inteiro por f barra g. Okay? Agora aqui tem um porémzinho. Eu tenho que tirar os números da interseção das f e da g, tenho que tirar os números que anulam o denominador. Tá? Então quando eu vou fazer quociente de função, eu tenho que calcular essa função quociente não mais na interseção, mas na interseção menos as raízes do denominador. O nome da função, né? Como é que é a notação, f barra g em x, e como é que vai ser feito o cálculo. Calculo f, calculo g e depois divido. Bom, tem outra maneira também de você construir outra função, é a composição. Né? Então vamos ver. Considere, por exemplo, que o y é uma função do u, e considere, né, que nesse caso essa conta seja raiz de u. Considere ainda que se u seja um g de x, dependa do número x, da seguinte maneira, x ao quadrado mais 1. Então, nessa situação, o seu número y é uma raiz quadrada de alguém que é uma conta polinomial. Certo? Então, o y é função do u e o u é função de x. Então, y é f do u e o u é uma função de x, é um g de x. Isso é uma função f calculada num x² mais 1. Então, na verdade, aquele y seu lá é uma raiz quadrada de x² mais 1. Certo? Esse é um processo chamado de composição. Toma-se x no domínio da g, calcula-se g de x. Se essa imagem g de x estiver no domínio da f, calcula-se f de g de x. Ok? A notação para essa função resultante é f bola g, essa bolinha aí que você encontra nos editores de fórmulas matemáticos aí, né? Não é uma letra O, é uma bolinha bem pequena, é um f bola g. Ok? Aqui um comentário, né? Eu poderia ter chamado essa função composição de comp de f, g. Poderia, mas no mundo inteiro é adotado essa notação, f bola g. Bom, então a gente vai seguir a notação mundial. Né? Então, aqui na ilustração do autor aqui, a composição de funções, se você pensa a função como uma máquina que transforma números em outros números, fazer a composição seria enfileirar, colocar em série duas máquinas. Então, o cálculo do f bola g é obtido colocando a máquina g, fazendo a conta, pegando o resultado, colocando na máquina f e obtendo um outro número de saída. Certo? Então, vem aqui a definição. Dadas as duas funções f e g, a função composta definida como. Então, veja, lado esquerdo, f bola g. Esse é o nome da função. E ela vai ser calculada no número real x. É isso que está dito do lado esquerdo. Como que eu vou calcular isso? Aí vem a notação do lado direito da igualdade. É o f calculado no resultado da g no número x. Certo? Vamos ver um exemplo. Então, considere a função f representada por x ao quadrado. Considere a função g representada por x menos 3. Determine as representações algébricas das funções f bola g e g bola f. Então, vamos lá. A notação f bola g indica que a primeira função a ser aplicada no número x é a g. Certo? O número x entra pela esquerda quando você pega essa notação f bola g. Voltamos aqui, ó. Aí. Número x, né, ele entra o número x entra pela direita. A primeira função que vai calcular alguma coisa ali vai ser a g. Então vamos voltar no exemplo. Então,
primeira função a ser calculada é a g. Depois que eu obtiver esse cálculo, esse número g de x, aí eu vou fazer minha conta f. Tá bom? Então vamos usar as representações aqui. Peguei o número x. A minha conta g era uma conta linear. Eu tenho que pegar o x e levar em x menos 3. Então essa é a minha primeira conta. Aí eu vou pegar esse número x menos 3 e vou transformar por f. Aquela história das duas máquinas, né? Transformo o número x em x menos 3. Pego esse número x menos 3 e vou transformar por f. Ah, mas a f eleva ao quadrado. Então eu peguei o número x menos 3 e elevei ao quadrado. Tá certo? Então f bola g de x, está denotado aí, é o x menos 3 ao quadrado. Certo? Inicialmente eu sugiro que para vocês não terem confusão que usem esse esquema de flechinhas aí que eu ponho aí em cinza. Né? Então é preciso, chamando de novo a atenção, é preciso que o estudante compreenda o significado dos signos empregados. Tá certo? O nome da função é f bola g. Ela será aplicada no número x. E isto indica que é f calculado na imagem do g de x. A imagem do g de x é x menos 3. Então eu vou aplicar a transformação f, que eleva ao quadrado, no número x menos 3. Então eu vou pegar o x menos 3 e elevar ao quadrado. Ok? Muito bem. Tem o item B do exemplo 6 é g bola f agora. Então vamos lá. O esquema que pode apresentar essa função é g bola f. Veja, a letra f está do lado direito. E o x vai entrar pelo lado direito agora. Então a primeira transformação é f. E no resultado, na imagem da f de x, eu vou calcular g. Ok? Copiei aqui nessa tela. Então, peguei o número x, eu vou elevar ao quadrado. A f eleva ao quadrado. Tá certo? E depois eu vou aplicar o g nesse número x ao quadrado. A g subtrai 3 unidades. Então eu peguei o número x ao quadrado e subtraí 3 unidades. Está vendo como dá bem diferente? Né? A representação algébrica de g bola f em x é g calculado em f de x. Então é g em x ao quadrado. Então é x ao quadrado menos 3. Tá bom? Então aqui, ó, que dá para você ver que essas composições aí, isso não existe comutatividade, não. São bem diferentes essas contas finais, né? Do f bola g e do g bola f. São bem diferentes. Exemplo 7. Esse exemplo 7 é interessante por causa do domínio das funções. Então eu recebo aqui ó, a raiz quadrada de x e a raiz quadrada de 2 menos x. Determina as representações algébricas e os domínios. F bola G, G bola F. Então vamos ver caso a caso aqui. Muito bem, o autor não forneceu para a gente os domínios. Nós é que temos que explicitar os domínios de F e de G. Ok? Ó, chamando a atenção, esses são os nomes. Você que deve escrever as representações algébricas. Então copiei lá no alto as representações algébricas de F e G. Domínio de F, números positivos. Domínio de G, olha, números negativos inferiores a 2. Porque se eu colocar 2 lá, vai dar 2 menos 2, dá 0 e eu sei extrair raiz. Agora, se eu colocar um número superior a, por exemplo, 3, consigo colocar? Não consigo. Se o valor do x for superior a 2, aquela subtração dá negativa. E eu não consigo calcular o valor da g. Para x negativo, eu vou inverter o sinal, vai dar tudo positivo ali dentro daquela raiz para o g. Então, o domínio da g vem de menos infinito até o 2. Bom, o item A é para calcular f bola g. Então, eu vou pegar um número de menos infinito 2, vou fazer aquela conta g primeiro. Raiz quadrada de 2 menos x. Essa conta cai dentro do domínio da f? Sim, extrair a raiz quadrada, consegui extrair, isso dá um número positivo. Então eu posso calcular f nesse valor, raiz quadrada de 2 menos x. Calculando a f nesse valor, aí vai ficar com raiz quadrada da raiz quadrada. Então vai dar raiz de índice 4 de 2 menos x. Essa é a expressão final, né, da composta. E o domínio dessa composta será
o domínio da G, menos infinito até 2. Ok? Bom, certo, estamos só em resumo, né? O domínio tem de menos infinito até 2, e a expressão que define essa função é a raiz quarta de 2 menos x. Vamos ver o g bola f agora. Então voltamos lá, escrevemos os nossos domínios. G bola f. Primeira função que vai ser calculada, a f. Então eu saio de um número positivo, né? Peguei um x positivo no domínio da f, extraí a raiz quadrada. Essa raiz quadrada pertence ao intervalo menos infinito 2? Pode ser que não, né? Pode ser que não, né? Pode ser que eu extraia a raiz quadrada de 9 e dê um número 3, superior a 2. E aí eu não consigo fazer a segunda conta, que é a conta f, que é a conta g na imagem, né? Então, quando que a raiz quadrada vai ser, a raiz quadrada de x, né, vai ser inferior a 2? Quando o x for inferior a 4. Então, para calcular g bola f, eu só posso pegar números x positivos inferiores a 4. Se for superior a 4, eu não consigo fazer o encadeamento, a composição dessas contas. Ok? Então, eu só posso pegar números de 0 até 4. Aí sim eu consigo fazer a extração da raiz e depois eu consigo colocar aquele resultado da raiz quadrada de x lá dentro da raiz de 2 menos aquele número lá, f de x. Aí sim. Então, em resumo, g bola f é uma função que está definida de 0 até 4 apenas. E tem essa expressão algébrica, raiz de 2 menos raiz de x. Tá vendo? Item C, f bola f. Bom, número positivo, eu vou usar f, né? Peguei um número positivo, calculei a raiz. Está dentro do domínio desse segundo f que eu vou usar? Sim, está dentro do domínio. Então, eu extraio raiz do que eu já extraí raiz. Aí vai dar raiz quarta de x. Em resumo, f bola f é definida para os reais positivos e a expressão algébrica dela é raiz quarta de x. Vamos ver o g bola g, então. Bom, domínio do g, menos infinito 2. Eu pego o número de menos infinito 2 e calculo raiz de 2 menos x. Esse número raiz de 2 menos x está dentro do intervalo menos infinito até o 2, porque eu vou ter que calcular a g de novo. Veja, essa raiz de 2 menos x, para ser menor ou igual a 2, esse número não pode ser superior a 2, senão eu não posso aplicar g de novo. Então, esse número, para ser menor que 2, exige que 2 menos x seja inferior a 4. Tá certo? 2 menos x inferior a 4, ou seja, x superior, aí você isola o x ali, troca de sinal, x superior a menos 2. Então, eu não consigo calcular g bola g para todo número de menos infinito até 2, não. Só para números de menos 2 até 2. Só nesse intervalo que eu consigo calcular a g e calcular a g de novo. Tá bom? Então eu ponho raiz de 2 menos, raiz de 2 menos x. Aquela expressão algébrica. Mas quando é que vai valer aquilo? Só para 2. Então, em resumo, a sua resposta tem que ser assim. G bola g é uma função cujo domínio é de menos 2 a 2 em R, dada por essa expressão algébrica. Certo? Complicadinho, né? Então tem exercício, a gente vai ver na aula de exercício, fazer mais alguns assim. Então não podemos apenas escrever representações algébricas. Não pode só escrever, tem que apresentar o domínio delas. A gente tem que estudar o domínio para saber fazer a composição. Tá bom? Bom, exemplo 8, um exemplo de 3 funções, uma composta com 3 funções, tem na lista de exercício também, né? Uma racional, uma potência e uma linear. F bola G bola H. Então a primeira função que vai ser calculada aqui é H. Domínio da H, reais. Domínio da função potência, reais, R. E domínio da função F, reais menos o menos 1, que eu não posso anular o denominador. Então vamos lá. Primeiro H.
depois a G no resultado da H e depois a F no resultado da G em cima da H. Pego o número real, adiciono 3 unidades, continua sendo um número real. Eu sei elevar a 10ª potência, né? E esse número pertence aos reais menos o menos 1? Sim, não tem problema. Potência par, o número vai ser positivo. Então está dentro do número da F. Então eu posso escrever, posso calcular a F em qualquer dessas imagens x mais 3 elevado a 10. Tá bom? Então nesse caso aqui não deu problema. Então a minha expressão funcional é assim. F bola G bola H vai de R em R. E é calculada por esse quociente. Ok? Exemplo 9, último exemplo aí. Considere essa função, agora ao contrário. Considere a função f grande de x igual a cosseno ao quadrado de x mais 9. Determine 3 funções de maneira que essa f seja composta dessas 3. Bom, eu vou considerar um encadeamento, uma composição como esta aqui. Cosseno ao quadrado com x mais 9 dentro do parênteses. Ok? Bom, olhando aquilo lá, eu posso pensar o seguinte: a minha última função vai ser a função que eleva ao quadrado. Essa será a minha f pequena. Né? A segunda pode ser a que calcula o cosseno daquele parênteses. E a primeira é a adição de 9 unidades. Então, vai descobrir uma composta de 3 funções, uma composição de 3 funções que me dá aquela f maiúscula. Eu pego um número, adiciono 9 unidades, calculo o cosseno e depois elevo ao quadrado. Cosseno de x mais 9 ao quadrado. É aquilo lá, cosseno ao quadrado de x mais 9 é só uma notação. Né? Então essa é uma maneira de fazer. E na lista de exercícios tem vários exercícios assim, para você receber uma expressão e decompor nesse encadeamento de compostas aí. Né? Ok? E no caso aqui, então veja, a seção 1.3 tem bastante exercícios para vocês fazerem. Eu sugiro os essenciais aqui, né? Bastante. Então, mãos à obra aí e a gente vai fazer a aula de exercício. Depois a gente vai resolver alguns deles aqui para vocês. Ok? Até a próxima.